A gente vai falar um pouquinho agora na nossa abertura sobre isso. Existe aqui tem um texto do Eduardo Magro, ele que é colunista do DCM, mas muito interessante o que ele fala aqui. Caso Master, a reescrita em movimento pelas mãos de Mendonça. Vamos ver, aqui eu vou ler os primeiros parágrafos, porque eu fiz um resuminho, o texto dele é um pouco extenso. Acabo de ler que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, derrubou as restrições anteriormente impostas no caso envolvendo o Master, medida que limita o acesso da equipe de Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, às informações da investigação. A notícia que mais parece ressaca de carnaval não chega a surpreender. Funcionário de carreira que ascendeu ao Supremo sob a marca de uma lealdade canina ao bolsonarismo e a vertente mais militante do pentecostalismo político, Mendonça raramente se afasta da linha que o conduziu à cadeira que ocupa. Sua previsibilidade não é falha circunstancial, mas coerência com a própria trajetória. Agora, em suas mãos, o caso Master tornou-se terreno propício para uma estratégia que combina a manipulação da técnica jurídica com objetivos políticos definidos. A decisão que restringe o acesso dos investigadores não deve ser lida como um ato isolado. Ela integra uma sequência mais ampla a ser conduzida com método. Um pouco de paciência e tudo se materializará diante dos nossos olhos, tá? E aqui é o seguinte: o primeiro movimento provável consiste em expurgar o processo a qualquer menção à Igreja Batista da Lagoinha, a Clava Forte Bank, né, que é a instituição financeira lá, e ao pastor André Valadão, pastor da Igreja da Lagoinha. A tese jurídica a ser invocada é conhecida. Provas obtidas de forma supostamente irregular seriam frutos da árvore envenenada. Que isso existe, na verdade, gente, do direito penal. Então, quando você tem uma prova que teria sido colhida de maneira equivocada, de maneira ilegal, na verdade, ela destruiria todas as outras provas, porque ela é fruto de uma árvore envenenada, tá? Esse é o pensamento do direito penal. O princípio existe para resguardar garantias constitucionais, mas a sua aplicação seletiva permite eliminar conjuntos probatórios relevantes, que é o que pode acontecer aqui. O segundo passo envolve reduzir a presença de nomes sensíveis, como, por exemplo, o nosso querido Ibanez Rocha, do enredo processual, torna-se prioridade para resguardar interesses do consórcio centrão bolsonarista. A dificuldade vai ser contornar o envolvimento do BRB, que é a instituição pública mobilizada por iniciativa de Ibanez, na operação de salvamento de Forcado, tá? Então, ainda assim, quando a motivação política é consistente, a criatividade hermenêutica costuma produzir resoluções engenhosas. E é real, gente. Olha, por mais que o Ibanez esteja envolvido até o último fio dos cabelos que ele não tem, nesse caso aqui, a gente sabe a capacidade que os ministros têm de dar uma volta em torno de si mesmo para poder fazer uma decisão aí que beneficia quem eles têm interesse. A gente sabe dessa capacidade. Outro apagamento pode ser uma demanda específica do Amapá. Eu falei para vocês do Amapá que também tinha aplicação da Amapá Previdência em fundos vinculados ao Master. A gente falou disso aqui. A decisão por si já recomendaria um exame rigoroso, e aqui seria a proteção direta de Davi Alcolumbre, que, pleonasticamente falando, é uma figura do centrão e exerce forte influência nos corredores mais sombrios de Brasília. Então, para quem não sabe, Davi Alcolumbre, ele é do Amapá, tá? Então, aqui também tem o Cláudio Castro, que entregou nas mãos cuidadosas de Forcaro a merreca de R$1 bilhão, 970 milhões, para a gente ser mais exato aqui, entendeu? Então, outros apagamentos ocorrerão, centenas de políticos e empresários bolsonaristas desaparecerão das páginas do processo. Mas paro por aqui para avançar ao terceiro movimento, o mais arriscado e aquele que traz implicações institucionais profundas. E aqui é no desgaste do Andrei Rodrigues. Porque ele, na verdade,
restringiu o acesso à Polícia Federal. Ou seja, ele está querendo, pela afinidade dele ideológica aí com o bolsonarismo mais raiz, vamos dizer assim, tenderia a recolocar a PF numa tensão permanente com o executivo, criando um ambiente propício a conflitos recorrentes e vazamentos adredamente construídos em larga escala. Ou seja, minha gente, tem muita coisa a vir por aí, tá? Se o caso Master vier a ser apresentado como prova de incompetência do governo Lula, muitos simularão surpresa. Será encenação. O percurso já está traçado, os salvos mudam o foco também. A responsabilidade, ao final, poderá encontrar endereço politicamente conveniente. A previsibilidade de André Mendonça não é uma limitação, é fidelidade. Fidelidade a compromissos, alianças e um projeto que ultrapassa o caso concreto. Tá? Então, ele termina assim: nada disso exige uma estridência. O evangélico é low profile, chega a ser suave, exige método. Convém observar o método e não desviar o olhar nem por um instante do douto magistrado. Gente, temos muitas coisas por aí, tá? De uma maneira geral aí, eu particularmente tô falando disso com vocês desde sempre, tá? De que esse caso é muito engraçado, que quando aconteceu esse caso, eu falei com alguns amigos, eu falei assim, esse caso vai dar merda. Não, Max, como que você tá achando que vão achar? Esse caso vai dar merda. Esse caso vai dar merda por causa da eleição. Gente, eu não sei explicar para vocês. Envolver o mercado financeiro, eu perco completamente a confiança, assim. Porque é uma coisa, cara, que tá muito fora das nossas mãos. Justamente porque o presidente Lula muitas vezes é chamado de centrão, sabe? O Lula quer fazer frente ampla, justamente porque o presidente Lula sabe da importância do mercado financeiro como seu aliado, dos grandes bancos como seu aliado, tá? E mesmo com a autonomia do Banco Central, vocês veem como ele fala do Galípolo, como ele se refere ao Galípolo. Ele respeita muito a técnica do Galípolo, né? O conhecimento que ele tem com a pouca idade, mas ele é um cara que conversa com todos esses mundos. Na verdade, isso é muito bom para a base governista, por óbvio. Só que nesse momento, a gente sabe qual é o lado do mercado financeiro. O lado do mercado financeiro vai estar com quem ajudar a esconder o rabo deles. E a gente sabe que desse mesmo mercado de onde vem os patrocínios para essas campanhas desses caras. Eu venho falando aqui que o Zétel, que é pastor da Igreja da Lagoinha, ele financiou a campanha do Bolsonaro, do seu Tarcísio e tudo mais. Entendeu? Então, a gente precisa ficar atento, porque agora a gente tem um deles olhando. Qual é a parte? Eu falei algumas vezes para vocês. Juridicamente falando, o Toffoli não precisaria ter saído do Master. Mas ele foi pressionado por outros setores, pelo próprio STF, pela mídia, foram pegar a negociação dele lá do tempo da Mesopotâmia, entendeu? Então fica bastante complicado, né? Tava difícil, eles estavam fazendo de tudo para tirar o Toffoli. Mas agora a gente precisa tomar cuidado com cada passo do André Mendonça, porque realmente agora muitos desses centro-direita e extrema-direita podem ter aí os seus nomes acobertados embaixo do tapete. Então é importante acompanhar.
principalmente porque tem um setor evangélico importante envolvido, que é essa igreja da Lagoinha, tá? Então a gente vai ficar de olho. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!